Movimente-se. Movimente-se. Meio-dia, 2 minutos. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E como você já sabe, neste horário aqui, o horário do almoço, eventualmente você está em trânsito, zanzando para cá e para lá. Estamos aqui para convencê-lo de que a atividade física é essencial para sua vida ficar muito mais produtiva, criativa, envolvente, gostosa, bonita, alegre, feliz. Tudo isso tem a ver com a prática de um esporte que você vai escolher para você. Não adianta fazer um esporte da moda, não adianta pegar a receita do vizinho. Isso é muito individual e você precisa encontrar aquela modalidade que mais combina, que mais te atrai. Eu quero desejar uma linda sexta-feira. Se Ricardo Capriotti estivesse aqui comigo, como você já sabe, ele está na nossa programação todos os dias de segunda a sexta, às 5 da tarde, falando muito de futebol, que é uma área de domínio absoluto do Capri. Ele diria, hoje é sexta-feira, coisa linda. É isso aí, coisa linda você. E vai se preparando, porque o final de semana está chegando e você precisa se movimentar, se mexer, ser feliz, botar pra quebrar lá com os pezinhos de fora da sua casa. Meio-dia, 3 minutos, vamos atualizá-lo com as notícias mais importantes do dia. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Oi, Guilherme Costa. Oi, Renata. E Jason Button se tornou o novo diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1, entrando no lugar de Felipe Massa. A eleição ocorreu agora há pouco em Sepang, na Malásia. A seleção portuguesa de futebol empatou com Israel pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O time lusitano perdia até os 46 minutos do segundo tempo, quando o Coentrão marcou o gol e fez com que Portugal saísse de campo com empate em 3-3. O técnico Edson Ferreto deixou o comando do Ourinhos Basquete, do time feminino, depois de ser comunicado pela diretoria que não teria o vínculo renovado para dar sequência ao trabalho de reformulação iniciado no início da Liga de Basquete Feminino. E neste momento está sendo realizada a final da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, no Rio de Janeiro. Após as disputas da esgrima, Iane Marques está na 5ª colocação. Obrigada, Guilherme. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Guilherme sorri, sem nem mostrar os dentes. Não se mexeu ontem, né, Guilherme? Não me mexi. Não cai fora, Guilherme. Não quero mais falar com você, não. Guilherme Costa, aquele personagem que nos informa sempre quais são as notícias mais importantes do esporte. Ele vem aqui 2 vezes, né, durante o Movimente-se, ao meio-dia, ao meio-dia e meia, nos contar as notícias, mas se mexer que é bom, nada. Eu tenho uma mulher aqui porreta do meu lado, no estúdio aqui da Bradesco Esportes FM, em São Paulo. Uma vivência incrível de anos e anos, décadas no esporte, no treinamento, de diferentes musculinhos que a gente tem dentro do nosso corpo. Eu apresento a Mirka Ucanhas, fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, em reeducação do assoalho pélvico, que a gente já tratou aqui algumas vezes, né? Ginecologistas, ela vai falar pra gente onde fica, o que é, e sexualidade humana também pela Universidade de São Paulo. Como vai, Mirka? Tudo bem? Tudo ótimo, Renata. É um prazer. Já tivemos oportunidade de conversarmos, né? Infelizmente não pessoalmente. É mesmo. Mas agora é um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu e a gente vai falar de um assunto tão importante, tão empolgante. E as pessoas não têm muita ideia do que é o assoalho pélvico, por exemplo, né, Mirka? Pois é, Renata. Infelizmente, uma musculatura voluntária que todos nós controlamos, às vezes até sem tanta percepção desse controle, extremamente importante, mas tão desconhecida de todos nós. E, como você fala, temos que movimentar e muito esse assoalho pélvico. Então vamos começar, Mirka, explicando para o nosso ouvinte onde ele fica, quais são, para que ele serve, né? A gente hoje se fala muito já sobre o core, né? E as pessoas que praticam um pouco de atividade física já sabem que o core compreende ali o abdômen, a lombar, o quadril, e o assoalho pélvico está ali, tem tudo a ver com ele, né? Mas ele não é tão falado quanto o core. Vamos falar então do assoalho pélvico? Vamos. Então, Renata, eu vou aproveitar para conversar com todos os ouvintes, como eu converso com aquele paciente que chega na clínica, que nos procuram, né? Para falar das suas queixas. Vamos falar com pessoas que não têm queixas. E eu sempre brinco, dizem que nós éramos quadrúpedes. E enquanto quadrúpedes, o nosso assoalho, a nossa musculatura do assoalho,
não sofria grande impacto. Essa é a grande realidade. Eu não vivi essa época, mas eu acredito que a gente veio por aí. O grande problema foi que nós levantamos e nos tornamos bípedes. E esse assoalho, quem é? Aonde é? Se a gente lembrar daquele esqueleto que todo mundo vê por aí, que tem uma bacia que une aquelas duas pernas, né, que são os fêmurs, encostam lá justamente naquele osso do quadril que a gente chama bacia, chama-se também pelve, nós vemos no osso que existe um buraco, ele é aberto. E se a gente pensar que ficar em pé por aquele buraco tudo pode cair, como que não cai? O que acontece para não cair? Pois é, lá está o nosso assoalho pélvico, chão da bacia. Portanto, ele é um grupo de músculo que fecha a bacia inferiormente. E que função, aliás, quantas funções esse assoalho tem? A primeira, já estamos dizendo, segurar, sustentar. Se você se colocar em pé, abrir, afastar as pernas e nada cair, graças a Deus, porque o assoalho está lá, firme e forte, segurando. O problema é que ele não faz só isso. Ele também suspende, Renata, os órgãos. Ele levanta, participa do levantamento do útero, da bexiga, do intestino, da trompa, das trompas, né, dos ovários, do intestino delgado. A participação na suspensão é enorme, mas não para por aí. Olha só, todos nós sabemos que podemos ir ao toalete quando quisermos. Nós controlamos tanto o esvaziamento da bexiga quanto o esvaziamento do intestino. Mas a gente não se dá conta, Renata, tamanha importância dessa estrutura muscular e quem é que faz esse tal desse controle? Daí o assoalho pélvico. Nas suas, como digo aos pacientes, torneiras, que nós fechamos os orifícios que atravessam esse assoalho pélvico. Porque na mulher, Renata, e aí começam algumas características extremamente importantes que diferenciam o assoalho da mulher e o assoalho do homem. Na mulher, esse assoalho é atravessado por 3 tubos, já no homem, por 2. Então, esses tubos que trazem o conteúdo de dentro para fora ou permitem até mesmo a entrada nas relações sexuais, ou até mesmo medicamentos ou instrumentos de investigação nos exames que são feitos para investigar a pelve, nós temos então essas torneiras, como eu estava falando. Essas torneirinhas que a gente chama de esfíncter. E, Renata, olha que interessante. Os nossos pais, quando crianças nós somos, né, 18 meses, 24 meses, começam a tirar o quê? A fralda. E esse aprendizado de controlar a minha torneirinha, os nossos esfíncter, começam lá atrás, quando nós somos crianças. Que os nossos pais identificam que nós estamos com desejo ou de micção ou de evacuação e vão nos ensinando calmamente a controlar essa musculatura. E sem menos percebermos, nós passamos a controlá-los. Até aí, tudo ótimo. Existe, obviamente, controles neurológicos que desencadeiam aí o controle, mas o que é muito importante é o músculo que você comanda. Agora você pode sair do ar, Renata? Não pode, não dá. O que você faz? Sem perceber, você contrai o teu assoalho pélvico. Então, olha a importância. Então, ele participa da sustentação, da suspensão dos órgãos e do controle voluntário e involuntário dos esfíncteres da uretra, da vagina e do ânus. E no homem tem uma participação enorme na atividade sexual, que a gente vai estar falando mais para frente, que eu acho que é importante a gente colocar bem devagar para que os ouvintes possam estar entendendo. E nas mulheres, que maravilha de participação. Principalmente, Renata, ele participa muito, sabe onde? No nascimento, no trabalho de parto. Porque se a gente lembrar que o bebê, num parto vaginal, num parto normal, passa por onde?
passa pelo assoalho pélvico. Mirka, eu acho que está perfeita a sua explicação sobre o que é, para que ele serve. As pessoas já começaram, puxa vida, tudo isso, né? Agora vamos falar um pouquinho. Eu me lembro, a gente conversou há uns 3, 4 anos, mais ou menos, e você me dizia que a incontinência urinária, ela atingia mais ou menos 20% das mulheres corredoras, isso de 20 e pouquinhos anos, né? E me surpreendi porque eu não sabia disso. E aí você me explicou sobre a relação entre o impacto e o não trabalhar desse assoalho pélvico. A gente tem muitos ouvintes que praticam a corrida ou outros tipos de esporte, e eu queria que você explicasse essa relação, né? E principalmente como trabalhar esse assoalho para que ele possa segurar a carga de uma atividade com impacto, né? Como a corrida, por exemplo. Perfeito, Renata. Então vamos, antes de colocarmos bem sobre as atletas, né? Vamos colocar um detalhe muito importante, que é da mulher como um todo. Esses músculos têm que estarem fortes sempre. Se nós sabermos que ele sustenta e recebe impacto, mais ainda é a importância de saber que quanto maior for o impacto dentro desse assoalho, em cima dele, mais exigência muscular e força ele vai ter que ter. Agora, temos que colocar um outro detalhe, que ele está condicionado aos nossos hormônios, tá? Isso é um detalhe importante porque o esporte mexe com os nossos hormônios e na nossa vida, nós como mulheres, sofremos ciclos hormonais. Então, na pós-menopausa, a tendência desses hormônios vai ser a baixar. E essa é uma estrutura muscular. Que músculo, o que ele é, Renata? Proteína, né? Ele depende do colágeno. E nós sabemos que em várias fases da vida o nosso colágeno pode sofrer algumas alterações. Então vamos lá. Vamos lembrar de alguns dados. Assustadoramente, e não é verídico porque muita gente deixa de contar, são 10 milhões de brasileiros incontinentes. Porque nós temos 10% da população, em média, incontinente. Que idades, Mirka? Bom, aí nesse montante geral, ela envolve todas as faixas etárias. Só que ela muda, aí começa algumas especificidades. É muito maior em mulheres do que em homem. Porque se a gente lembrar que eu contei anteriormente que esse assoalho, na mulher são perfurados 3 vezes por 3 tubos e no homem por 2, o da mulher é mais fraco. Obviamente, tem mais facilidade de sofrer lesões. Agora, quando entra na pós-menopausa, Renata, podemos ter uma incidência aí de 42% a 50% de mulheres incontinentes. Ou seja, de cada 2 ouvintes na pós-menopausa que estiverem nos escutando, uma delas podem ter incontinência. Tudo isso, é? Tudo. Agora, mais assustador ainda, entra as atletas. Qual que é a estatística? 10 a 40% de atletas jovens, Renatas, de 18 a 35 anos. Atletas de alto rendimento, você de tá alto falando. rendimento, de alto nível. Elas podem sim ter incontinência urinária. Nós sabemos até que pesquisas recentes realizadas aqui no Brasil demonstraram que nossas atletas brasileiras que foram ao PAN, algumas delas apresentavam realmente disfunções urinárias, dentre elas a incontinência, chegando até na nossa população brasileira a 40%. Quem me ajuda hoje aqui é a Mirka Ocanhas, fisioterapeuta, sabe tudo sobre assoalho pélvico, sobre atividade física para mulheres que estão na fase gestacional, para mulheres que querem engravidar, ela ajuda todo mundo e, claro, pode falar com homens também, homens e mulheres, atletas, não atletas, sobre vida sexual. E hoje é a minha convidada hoje do Movimente-se. A gente vai fazer uma pausinha aqui na nossa conversa com a Mirka, porque temos informação importante chegando do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, torcedores meio nervosos com a atual fase do clube. Quem traz os destaques direto ao vivo da cidade maravilhosa é Elisa Ferreira. Oi, Elisa. Olá, tudo bom? Boa tarde. Pois é, teve um protesto aqui um pouco mais cedo em São Januário. Cerca de 30 torcedores da Força Jovem invadiram aqui o gramado e quiseram ter uma conversa com a diretoria e jogadores do Vasco. Conversaram, com o diretor executivo René Simões e também com o camisa 10, o Carlos Alberto. Eles que ficaram por um pouco menos de 1 hora, aproximadamente 50 minutos, tendo essa pequena conversa. Alguns jogadores já estavam treinando em campo, principalmente os reservas.
reservas, eles que correram para o vestiário no momento que os torcedores entraram em campo. Apenas o goleiro Alessandro e o goleiro reserva Michel Alves permaneceram em campo fazendo preparação. Depois 2 jogadores também foram conversar com o Alessandro, mas tudo resolvido, uma conversa pacífica, apesar de um pouco de nervosismo. O jogador Sandro Silva depois foi à coletiva de imprensa, falou que realmente é complicado uma situação como essas, mas deu graças a Deus que foi uma manifestação apenas pacífica, apenas uma conversa um pouco maior. Na saída, os torcedores saíram cantando alguns cânticos da torcida e ainda chegaram a soltar um morteiro aqui do lado de fora de São Januário, mas nada perigoso, não atingiu ninguém, e depois seguiram cada um aos seus rumos. Não teve treinamento aqui em São Januário no dia de hoje, e o clube ainda vive essa expectativa para ver quem vai ser o novo treinador. Lembrando que Paulo Autuori é o mais provável a seguir nesse cargo do Vasco da Gama, e também vale lembrar que o diretor técnico Ricardo Gomes estava também de saída, ainda não tem nada confirmado, ele que teve uma conversa com a diretoria na noite de ontem e deve permanecer no cargo, apesar de já ter mostrado algumas insatisfações, principalmente com o modo como o técnico gaúcho foi demitido. Oi, Elisa, a gente viu algumas imagens na televisão e também algumas fotos em algumas agências de notícias e parece que foi um tumulto, né? Um princípio de tumulto. Como a gente tem visto alguns episódios envolvendo torcedores, que se dizem torcedores, né? Porque torcedor que joga copo, bate, joga bomba de qualquer tipo e tal, não é torcedor, né? É bandido. Teve algum tipo de confronto? Eu vejo aqui algumas imagens de torcedores bem juntinhos ali do René Simões, o diretor de futebol do clube. Teve algum tipo de problema, de tumulto? Isso ficou concentrado ali no campo? Quando os torcedores saíram, teve algum tipo de confusão na rua também? Vamos tentar explicar exatamente para o nosso ouvinte. Pois é, quando eles entraram juntos, né? O que dá aquela sensação um pouco mais de tumulto, afinal foram aproximadamente 30 torcedores, todos eles partiram ali para cima do vestiário, né? Aquela entrada do vestiário, ficaram todos aglomerados por ali, mas numa conversa até pacífica, até porque diversas seguranças do Vasco da Gama, inclusive o chefe da segurança do clube, estavam por ali e evitaram, assim, um pouco maior essa confusão. Apenas o conselheiro Lorival depois foi conversar com um torcedor, segurou um pouco no ombro dele, ele pediu para não encostar um pouco nele, se afastou um pouco mais, mas nada fora do controle. E na hora da saída dessa confusão, apenas desses gritos da torcida, né, uns gritos, uns cânticos da torcida, eles chegaram até a soltar esse morteiro do lado de fora, mas nada que atingisse a ninguém ou prejudicasse a ninguém que estivesse de passagem. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Elisa? Canal aberto aqui para você. Se tiver qualquer outra informação, por favor, nos contate aqui para a gente informar, claro, os ouvintes de todo o Brasil que acompanham aqui a programação da Bradesco Esportes FM. Até mais, Elisa. Até mais, obrigada. Obrigada a você. 12:19, estou aqui com a Mirka Alcanhas e antes da gente separar a rede, Rio de Janeiro vai ficar com a sua programação local. Claro, a Mirka estava explicando sobre a incontinência urinária em meninas jovens, a partir de 16, 17, 18 anos, meninas de alto rendimento, atletas que sofrem com incontinência. Mirka, por que essas atletas têm esse tipo de problema? Pois é, Renata, aí começa e é onde temos realmente o grande problema, desconhecimento. Se a gente lembrar de quando a gente frequenta as academias de ginástica, os programas de treinamento, toda a musculatura do corpo ela é trabalhada. E eu digo para você, exceto o assoalho pélvico. Se a gente parar para pensar, realmente, olha, faça um questionamento em volta de vocês agora que estão nos ouvindo. De 2 ou 3 pessoas que estiverem ao seu lado, quem conhece o assoalho pélvico? Pode não ser atleta, pode ser profissional de saúde, pode ser profissional da área de educação física. É uma área, infelizmente, Renata, muito desconhecida e por esse desconhecimento pouco trabalhada. E como todo músculo esquelético, se seu bíceps estiver fraco, o que você faz? Fortalece. E se o glúteo está fraco, a gente corre para a academia para fortalecer. E por que não pensarmos no assoalho? Então, o que acontece com a atleta? Ela tem um super treinamento, abdômenes maravilhosos, retos abdominais lindos, six-pack, né? Aqueles gominhos, oblíquos maravilhosos, e o assoalho nunca sequer foi trabalhado. E o que é pior, a gente ainda complementa com os abdominais empurrando os órgãos para baixo. Porque quando você levanta
num abdominal. Para onde vai os seus órgãos? Vão os seus órgãos? Não vão para as costas, não vão para a coluna, vão para o assoalho pélvico. Então é muito óbvio e lógico que esse chão pélvico precisa ser fortalecido. E uma vez que ele não é em todas as atividades esportivas, principalmente na corrida, que é onde a gente tem realmente uma incidência muito maior, podem surgir, por hipermobilidade vesical, que é assim que é o nome, dado a bexiga que se movimenta demais por conta de não ter uma estrutura embaixo para segurar e por conta de ter estruturas que deveriam suspender, não estarem tão firmes suspendendo, a gente movimenta essa bexiga. E mais tristemente, a gente sabe, Renata, que não é só a bexiga, a parte fecal também, que eu vou falar para vocês de dados de esportistas de Ironman com perdas fecais durante a corrida. Mas isso não é um problema, isso é um desconhecimento. Precisamos alertar todos e passarmos a fazer parte do nosso dia a dia o assoalho pélvico, como faz parte o abdômen, que todos nós nos preocupamos de estar com ele sarado, bonito, lindo. O assoalho vem em primeiro lugar, porque afinal de contas dele depende a sustentação, a saúde dos seus órgãos, Renata. Seja a bexiga, seja a parte fecal. Renata, a estrutura de sustentação dos órgãos genitais masculinos também depende do nosso assoalho junto com o nosso abdômen. É por isso, Renata, que as atletas, sim, perdem xixi por não terem o seu assoalho pélvico trabalhado, fortalecido. Antes de tudo, eu digo, conhecido. Temos que apresentar a todo mundo o assoalho pélvico. É prazer, assoalho pélvico. O Movimento se está apresentando o assoalho pélvico para você. Olha quanta coisa que ele faz por nós, né? 12h23, a Mirka Ocanhas, fisioterapeuta, está aqui com a gente hoje. Um programa certamente vai ser insuficiente para a Mirka, porque a gente tem alguns nichos bem importantes para tratar, né? A gente faria um programa inteirinho só sobre as mulheres gestantes, inteirinho só sobre corredores, inteirinho só sobre perdas diferentes, né, ao longo aí do seu esporte, da sua prática, mas obviamente já fica aqui o convite. A Mirka ainda tem mais de meia hora de programa, tem muito a dizer ainda, Mirka, mas a gente já tô convidando aqui a Mirka para uma próxima. A gente agora vai separar as nossas cidades. Rio de Janeiro fica com a sua programação local e a gente volta a se encontrar ao 12h31, e aí a gente fala também um pouquinho sobre o tempo. Até já! 12h24, você está no Movimento-se aqui na Bradesco Esportes FM. Eu sou a Renata Venere, aqui comigo quem me acompanha e te ajuda, te inspira e te ensina, te dá informação importante, útil para a sua prática esportiva ser realmente muito segura, por fora e por dentro, é a fisioterapeuta Mirka Ocanhas. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Não saia daí, ouvinte. Viajar, reformar a casa, comprar uma geladeira nova. Dá para fazer muita coisa com a restituição do imposto de renda. Indique o Bradesco na declaração e antecipe até 100% da sua restituição. É mais fácil do que você imagina. Fale com seu gerente Bradesco ou ligue 0800 273 3486. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Movimente-se. Movimente-se com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Hoje te apresentando e cuidando do seu assoalho pélvico. Quem nos ajuda, nos ensina é a Mirka Ocanhas, fisioterapeuta. Mirka, mas levante a mão, né? Quem é que nunca ficou segurando vontade de fazer xixi e cocô? Né? Às vezes a pessoa, né, tem gente que fica com vergonha, né? Ai, gente, todo mundo faz xixi, faz cocô, né? Então a gente pode e deve falar isso, porque isso faz parte da nossa saúde. Mirka, quais são os prejuízos para quem fica segurando o xixi ali, não tem hora, fala, ai não, daqui a pouquinho, o que pode causar essa pessoa, hein? Bom, Renata, isso é extremamente importante que você colocou. Primeiro, tirar o preconceito, né? Xixi e cocô são funções do ser humano. Da mesma forma que a gente fala, e vou tirar minha pressão arterial, ver minha frequência cardíaca, você tem frequência urinária, você tem frequência fecal. E vocês sabem, Renata, que pela frequência a gente consegue
até identificar alguns sintomas e chegar a algumas situações que a gente não chama de patologia, mas de mostrar para o indivíduo que é necessidade de tratar. Então vamos deixar algumas informações bem pertinentes e importantes para todo ouvinte. A capacidade de uma bexiga, que a gente chama cistométrica, é em média de 400 a 800 ml. E você deve ter uma frequência urinária no dia na média, de 5 a 8 vezes ao dia. Consequentemente, ingestão hídrica é fundamental. Ninguém pode ficar sem beber líquido. Nós sabemos do processo de desidratação, que é um grande problema, que afeta em muito a saúde. Mas também é importante porque nós precisamos filtrar, limpar aqueles dutos que a gente tem, vem de lá do rim, até dos rins, na verdade, né? Até a bexiga. Portanto, água, hidratação é fundamental. E você se hidratando normalmente, que é em média 30 ml por quilo de peso, consequentemente, você vai ter aí uma média de frequência de 3 em 3 horas. Você deve sim ir ao banheiro, não deve ficar prolongando de 5, 6, 7 horas. Tem gente que fala, eu fico horas sem fazer xixi. Isso é péssimo. Por quê? Porque a bexiga é um reservatório. A pessoa diz que não tem vontade, né, Mirka? Mas a vontade vai se perdendo, porque isso são... Dentro da bexiga a gente tem um negócio, Renata, que chama receptores. É como se fosse um leitor óptico, um sensor, que informa para você quando tem um certo volume de xixi via neurológica, né? A gente chama isso de uma atividade reflexa. Vai uma informaçãozinha que pelo seu nervo, que sobe pela sua coluna, vai no teu encéfalo e te avisa, quero fazer xixi. Mas acontece que quando essa bexiga vai distendendo e vira um bicho-goma, você perde. Renata, vocês lembram, por exemplo, quando a gente faz ultrassom e que você tem que beber aqueles famosos 4 copos de água aí, a recepcionista fica, segura, mais um pouquinho, você fala, eu não aguento, e você faz ultrassom. Na hora que você tenta esvaziar, o que acontece? Você não consegue. Por quê? Tem dificuldade, porque o músculo da bexiga, o detrusor, que assim chamado, ele tem uma dificuldade, porque distendeu tanto de se contrair. Portanto, Renata, temos sim a obrigatoriedade de respeitar a fisiologia do corpo. São frequências de 3 em 3 horas para fazer xixi e, à noite, quando eu tenho até 65 anos, nada de levantar à noite para fazer xixi. A não ser que você tome muito chá, beba muito, aí é diferente. Numa situação normal, não levanta, o que é que chama noctúria. A partir de 65, você pode levantar uma vez, 3, 4, é um problema. Isso é um problema, inclusive, mais prevalente no mundo é um dos sintomas de um problema mais prevalente no mundo do que a diabetes, que é a bexiga hiperativa, que é aquela pessoa que vai para o banheiro toda hora, acorda à noite algumas vezes e tem urgência para fazer xixi. Então, Renata, o xixi 5 a 8 vezes e o cocô até 2 a 3 vezes ao dia. Ficar prendendo o cocô também não é bom. Você precisa passar a escutar o teu corpo, porque ele está te informando. Lógico. É isso mesmo. A Mirka Ocanhas hoje está aqui com a gente, fisioterapeuta, contando pra gente o que temos de fazer para termos realmente saúde e performance na nossa atividade física, né? Falou, inclusive, que tem gente aí, um monte de gente com a barriga chapada, tanquinho, tudo bonitinho, tudo lindo, fortalecido, mas o assoalho pélvico que nos sustenta, que é o chão do nosso corpo, vamos dizer assim, embora ele não esteja nos pés, né? Ele esteja na metade do nosso corpo, ali no final do tronco, explicando muito bem e deixando muito claro como era importante. Tem uma pergunta de um ouvinte nosso, Fabiano, a gente vai fazer essa pergunta já para a Mirka. Agora vamos chamar de volta o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, palco dos próximos Jogos Olímpicos, vai ser em 2016. Que delícia! Atenção, Rio, vamos chamar todos vocês de volta aqui à nossa programação. Estresse, metas, vendas, prazo, tempo, pressão. São palavras que fazem parte do universo corporativo. Mas aqui na Bradesco Esportes FM, a gente chama os executivos para outro tipo de conversa. Para falar sobre superação, objetivos, qualidade de vida, movimento, esporte.
Terno e tênis. Aqui você ouve a história de líderes de grandes empresas que vivem cheios de compromissos, agenda apertada, mas que não abrem mão da atividade física. Para mim, eu acho legal explorar essa coisa dos esportes. O meu espaço para a minha atividade esportiva é inegociável. Então, efetivamente, acordar umas 4h40 por aí para dar tempo de chegar lá e treinar. Tento 3 a 4 vezes por semana praticar esportes. Fique ligado, Terno e tênis. Toda terça, às 9 da manhã, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Meio-dia, 31 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A gente vai direto atualizá-lo com as notícias mais importantes do esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Guilherme Costa. Convocado pela primeira vez para a seleção chinesa, o meia corintiano Zizal não saiu do banco de reservas na partida contra o Iraque, que terminou agora há pouco. O jogo foi 1-0 para o time chinês. A bielorrussa Vitória Azarenka, a terceira colocada do ranking mundial de tênis, desistiu de disputar o Premier de Miami. A ex-número 1 do mundo alegou uma lesão no tornozelo direito, sofrida na última competição que disputou em Indian Wells. Em menos de 2 horas, a torcida do Sada Cruzeiro esgotou os ingressos para o jogo deste sábado contra o SESI, partida válida pela semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, que será realizada em Contagem, Minas Gerais. E a seleção brasileira masculina de rugby sevens estreou com derrota para o Japão, 17-10, no torneio de qualificação do Circuito Mundial de Rugby Sevens em Hong Kong. O Brasil enfrenta ainda a Jamaica e a Geórgia. Obrigada, Guilherme. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você por dentro na rádio do seu esporte, por dentro do seu corpo também. Quem me acompanha hoje é a fisioterapeuta Mirka Ocanhas, especialista em fisiologia do exercício, em reeducação do assoalho pélvico e sexualidade humana também. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos já já também com a prestação de serviços no tempo. Como será que fica o tempo e as condições do mar em todo o país? Ainda mais que hoje é sexta-feira, a gente quer saber se vai dar uma prainha, vai dar uma piscininha, a gente vai poder tomar um sol. A gente volta já já. Olá, aqui é o Álvaro José e eu estou na programação da Bradesco Esportes FM para falar de esportes olímpicos, as marcas, os novos atletas e, claro, os preparativos para os Jogos do Rio em 2016, a organização e as oportunidades de ouro para o Brasil. O que acontece nos esportes olímpicos você ouve primeiro aqui na Bradesco Esportes FM. Fique em sintonia. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Você sabia que cliente Bradesco Seguros tem descontos em espetáculos culturais? É isso mesmo. A Bradesco Seguros oferece aos seus clientes mais um benefício. Até 50% de desconto nos diversos espetáculos patrocinados pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros. São produções de dança, música, teatro, arte e literatura. Aproveite! Acesse bradescoseguros.com.br e saiba mais. É diversão, é cultura, é Circuito Cultural Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. É melhor ter. Tempo em uma meia maratona diz mais sobre você do que palavras poderiam dizer, porque ele foi conquistado. Não ganho de presente. Esse tempo é feito de suor, de esforço, de treinos que começam cedo. Seu tempo diz quem você é. 7 de abril no Rio tem a primeira etapa da Golden for ASICS 2013, a melhor prova de 21K do país. Inscreva-se em goldenforasics.com.br e bata o seu tempo. Ai, que calor que eu sentia, até pensava que iria derreter. Mas vejam só, que alegria, faz tempo que inventaram um aparelho pro calor vencer. STR ar-condicionado, sempre os melhores preços do mercado, pode crer. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. 0800 725 3636. Quem nunca andou de bicicleta com marchas? Às vezes são tantas que fica até complicado de usar. Agora, já andou numa bicicleta com cubo de marcha interna? O cubo de marchas é mais prático e fácil de usar. Dá para mudar as marchas até com a bicicleta parada. É a melhor solução para pedalar na cidade. Venha conhecer o Cubo Nexus da Shimano. Experimente pedalar uma bicicleta com o Cubo Nexus e sinta a diferença. Veja a relação de lojas com bicicletas para test ride com Cubo Nexus no site bike.shimano.com.br. Bradesco Esportes
FM, a rádio do seu esporte. Clima. A Laura Ferreira hoje gravou o boletim dela sobre como fica o tempo lá fora. Vamos acompanhar. Oi, Renata, boa tarde. Olha, tem uma frente fria no litoral de São Paulo e áreas de instabilidade ganham força agora à tarde e acabam deixando essa frente fria um pouco mais intensa. Então tem previsão de chuva nas próximas horas, não só na capital paulista, como de uma forma geral também em todo o estado e no Rio de Janeiro. Então o sol até apareceu hoje, Renata, e aí com isso a temperatura entrou em elevação e pode subir um pouquinho mais. A máxima prevista hoje na cidade de São Paulo é de 26 graus, no Rio a temperatura pode passar dos 30, quer dizer, já não é aquele frio do início da semana, tempo abafado, mas com condição de chuva, então não dá para descartar a possibilidade de alguma pancada, até com um pouquinho mais de intensidade. Agora, o que todo mundo quer saber é o fim de semana. Vai dar para aproveitar, Renata? Olha, não vai ser comprometido quanto o último, mas também não vai ser ensolarado, quente, como poderíamos ter ainda nesse comecinho de outono. Em relação às temperaturas, bem cara da estação mesmo. Uma temperatura mais amena, em torno de 24 graus é a máxima para São Paulo, já no Rio em torno de 30, quer dizer, está longe de fazer frio. Dá para fazer as atividades ao ar livre, agora tem a condição de chuva, então tem que escolher aí esse período de tempo um pouquinho mais firme, porque vale para o sábado uma chuvinha mais fraca para São Paulo, também para o Rio, no domingo deve chover principalmente no período da tarde, então assim, é bem bagunçado, viu, Renata? Tem sol, tem muita nebulosidade, tem chuva em alguns momentos, tem essas temperaturas mais amenas, tem previsão de mar agitado também na costa do sul e do sudeste do país, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, as ondas podem passar de 2 metros de altura, a gente pode ter uma ressaca em algumas praias aí, mas é em pontos bem isolados, porque a frente fria, a tendência é que ela comece a perder força, então ela vai se afastando da região aos poucos, mas dá para aproveitar um pouquinho o fim de semana sim. É isso, Renata, bom fim de semana para você, a gente se fala na segunda. É isso aí, Laura, a gente se fala na segunda e a Laura escapou, viu, Mirka, porque todo dia a gente pergunta, e aí, Laura, mexeu? Movimentou? Ela escapou. Hoje ela gravou, não teve como fazer a inquisição aqui da Laura Ferreira. Se você ligou o rádio agora, não sabe quem é a minha convidada é uma profissional muito especial, precursora de um monte de tema diferente, como, por exemplo, a reeducação do assoalho pélvico. Ela tem outras especialidades, trabalha muito com mulheres gestantes que praticam atividade física, ajuda essas mulheres a terem a saúde durante a gestação também dos seus bebês. Já virou muito bebê aí, ajudou a virar muito bebê na barriga de muita mulher e fazendo assim com que o parto, enfim, fosse muito bem sucedido, e hoje ela está cedendo gentilmente aqui 1 hora do tempo dela nesse horário de almoço para te informar, ouvinte. E Mirka, a gente fica falando fora do ar aqui, né? Vamos falar disso, não vai dar tempo de falar de tudo, não vai ficar brava comigo. Eu queria responder a dúvida do nosso ouvinte Fabiano Leite. O Fabiano é um ouvinte assíduo aqui, é um corredor também. Ele super interessado no tema e ele ficou um pouco chocado com a sua informação sobre os atletas de Ironman, né? E até diz, puxa vida, né? No treino, esses atletas já dispõem bastante de pouco tempo e não costumam ir ao banheiro. E numa prova, um atleta que vai bem, que faz um tempo legal, ele mais ou menos vai demorar umas 10 horas para completar o circuito todo que envolve o Ironman, do ciclismo, da corrida, da natação, né? Não nessa ordem. E o Fabiano está querendo entender o que acontece exatamente, Mirka, e como fazer esse prejuízo ser o menor possível, né? Perfeito, é uma pergunta extremamente pertinente, uma vez que nós temos como pacientes, né, atletas de Ironman, que passam pelas queixas que a gente nem ouve falar, que não vem só com a questão da incontinência urinária, fecal, mas até mesmo as distopias, que são as quedas de alguns órgãos. Então, um detalhe muito importante é o seguinte, ele só vem, na verdade, respaldar o que eu falei no começo do programa, o conhecimento, o preparo. Quanto ao xixi, nós sabemos que existe mais ou menos aí uma média de 3 a 4 horas para você esvaziar. Mas nós temos 2 tipos de sistema de escape, de eliminação de líquido pelo corpo, né, Renata? Um é a pele, a sudorese, que basta entrar em atividade que já sabemos que a gente vai suar. E o outro, consequentemente, é a via urinária. Mas urina, não há nenhum problema, você está ali com a garrafa de água, você pode ir soltando o seu xixi, soltando voluntariamente, é diferente de perder. E tudo bem, e a gente vai tendo esse controle, uma vez que esse assoalho está preparado. Agora, e a parte fecal, como fica? Aí, Renata, é que vai o grande recado para todos os atletas, todos os preparadores. Ao invés de driblar a função, que é evitar comer,
passar um dia anterior à prova sem se alimentar, para não ter bolo fecal, para não perder fezes, precisamos reforçar essa estrutura da musculatura do assoalho pélvico para que ela possa suportar esse impacto e essa exaustão de trabalho sobre ela de 9, 10 horas. Nós sabemos, e eu tenho certeza, porque existem trabalhos científicos demonstrando que se esses atletas trabalharem, reforçarem o assoalho pélvico, é possível participar dos treinos, inclusive das provas, 9, 10 horas que sejam, com uma qualidade de músculo excelente, sustentando as suas fezes. Não vamos mexer com as nossas funções. Não é porque eu perco xixi que eu vou parar de beber água e não é porque eu perco cocô que eu vou parar de comer. Infelizmente, Renata, a gente sabe que atletas de Ironman costumam correr com aquele papelzinho ou no boné ou na roupa para poder limpar as fezes. Porque enquanto o xixi só tem um pouco do odor que lava com a água, as fezes, infelizmente, não é assim. E esses problemas são, Fabiano, solucionáveis. Basta conhecer, reeducar esse assoalho e, olha, empenhar todo esse esforço que você faz para o abdômen, vamos fazer para o assoalho. Não é ele quem suporta a carga? Eu tenho uma dúvida, Mirka. Claro, a gente não vai ensinar aqui, a pessoa precisa procurar um profissional que trabalhe com essa reeducação do assoalho pélvico. Mas esse assoalho pélvico tem técnicas para que ele seja trabalhado ali especificamente e também ele é trabalhado meio involuntariamente, de acordo com músculos que você trabalha ali daquela região? Olha, Renata, na verdade, a gente aprende, como eu te falei, desde criança, a aprender a controlar. Esse controle, ele é meio que automatizado e treinado e entra no nosso automatismo. Porém, com o decorrer da vida, a gente sabe que ninguém fica com a musculatura, eu sempre brinco, nós amadurecemos até os 21 e apodrecemos do 21 em diante. Essa é a realidade da evolução do ser humano, né? Todos nós crescemos, nascemos, crescemos e vamos morrer velhos. Eu espero que eu vá bem velhinha mesmo. É mesmo. Né? Mas assim, a característica de perda, né, das nossas estruturas musculares, do colágeno, daí um grande recado e o movimento está aí para isso. Quanto mais atividade a gente fizer bacana, bem feita, consciente, com profissionais ao lado para poder adequar aquilo que é melhor, nem que você não siga com o profissional, né? Mas que você procure um primeiro para te adequar àquela atividade que é o ideal para você. Não podemos esquecer que temos deficientes, temos pacientes com problemas, mas a movimentação corporal é fundamental para preservar músculo. Aliás, o nosso corpo é feito de quê? De músculo. Para quê? Movimentar. Então, movimente-se é realmente importantíssimo. Tá aí esse recado que vocês passam o tempo inteiro. Fundamental, porque a musculatura não pode ficar parada. Então, assim, voltando para os nossos atletas, voltando para as nossas atividades de assoalho pélvico. Como que eu posso, então, falar? Será que voluntário ou involuntariamente eu estou fazendo? Bom, quando criança eu aprendi, mas a partir do momento que vai perdendo a condição muscular, você tem sim que trabalhar, você tem que reforçar, sem deixar de lembrar que a gente, infelizmente, joga muita carga errada sobre ele. Daí, tem que aprender. Agora, vai algumas dicas. Tudo bem, a gente não vai, eu sou completamente a favor e ao mesmo tempo contra de ensinar no ar, seja na televisão, que eu já tive presente, seja no rádio, mas a gente pode dar dica sim. A primeira dica que eu dou, Renata, para você conhecer teu assoalho, é colocar um espelho e entender o que está lá embaixo na minha bacia e ver que você tem a capacidade de segurar um pum. E é uma das técnicas mais comuns que a gente orienta. Você vai ver, quando você vai tentar segurar um pum, você está fazendo contração sim da musculatura do assoalho pélvico. Uma vez que você fez isso, aí tem, obviamente, tem algumas dicas que você precisa sustentar essa contração, outros momentos fazer contrações rápidas e tem uma associação, como você falou, core, a gente chama de estrutura abdômeno-pélvica e coluna. Existe uma associação importante com o transverso do abdômen. Então, assim, aprendeu a trabalhar, tem uma série. Ah, mas eu posso fazer como? Toda hora, a qualquer momento? Sim, tem uma importância de fazer como exercício para fortalecer. Tem uma situação que é fazer para tratar e tem uma função que é simplesmente manter. Eu brinco, Renata, eu vou dar uma dica aqui para os seus ouvintes. Eu pedi
né, na época, quando era o Kassab, eu falava Kassab, hoje eu posso falar que é o Fernando Haddad, para instalar vários faróis, semáforos, né, pela rua da cidade. Toda vez que você vê um farol vermelho, aquilo não é só pare o seu carro, contrai o seu assoalho pélvico. É o seu momento de pensar no assoalho, porque ele é uma estrutura muscular que você tem que contrair sempre. Agora, cuidado. Tem que saber se eu estou contraindo, porque existe uma condição muito favorável a empurrar esse assoalho para baixo, porque nós sabemos fazer força para colocar o cocô para fora e não para dentro. Então esse é o medo, Renata, que eu tenho de falar para o seu ouvinte numa rádio ou mesmo numa televisão, porque se você não tem o conhecimento de como contrair e de repente você está fazendo força para fora, eu estou contribuindo, Renata, para uma queda de órgão, para uma fraqueza maior. Então vai a dica, conheça, bote um espelho, contraia, como se você quisesse segurar o pum. E aí, eu posso até dar uma dica. No mínimo, sustentar a contração 5 segundos. Relaxar sempre o dobro. Mas não basta só essa. Contrair rapidamente e bem vigorosamente 1 segundo, relaxar 1 segundo. Quantas vezes, Mirka, por dia? 50 por dia. Essa é a dica. A Mirka se referiu aqui aos prefeitos de São Paulo, né? O ex-prefeito, o atual prefeito, está falando também com o Rio de Janeiro, então falaria também para o Eduardo Paes aí Desculpa, Rio de Janeiro. Esse semáforo aí nos atentando que temos que contrair. Podem ser momentos em que a pessoa está sentada, está ali parada, esperando alguma coisa, né, que a gente espera nessa vida e fila e tal, e no trânsito, principalmente das grandes cidades, pode ser um momento ali da contração. Bela dica, Renata, só que tem só uma coisinha que é bom ficar bem claro. Isso nós estamos falando para quem não tem problema, porque quando o problema já existe, a gente não pode ter a carga do corpo em cima do assoalho. Esses exercícios são realizados deitado, que nós chamamos de decúbito, né? Decúbito dorsal. Porque quando você deita, você tira a carga do assoalho. E é interessante até para quem está nos ouvindo, que já tem aquela perda de xixi na tosse, no espirro, e as pessoas percebem 2 coisas. Fala, Mirka, interessante, eu perco quando eu estou sentado ou em pé, mas deitado eu não perco. Óbvio, deitado você não tem carga sobre o assoalho. A outra coisa que eles falam também, que aí quando deita e dá vontade, que é a questão do ir à noite várias vezes ao banheiro, aí já entra uma outra situação, que é a hiperatividade vesical, né? Que é levantar muitas vezes, ter muita urgência, aumentar a frequência. Então, assim, é importante deixar claro que quem não tem nada, que não tem problema, não tem queixa, deve aproveitar a posição sentado. Eu sempre brinco, Renata, eu como dou aula, quando vocês estiverem numa palestra muito chata, sorria e contrai o assoalho. Ninguém vai te perceber, reuniões que você não gosta, mas sempre mantenha seu assoalho ativo. Presta atenção. Movimente. Né? Não vai pagar o mico lá no meio da reunião. 12h, 49 minutos. Já pensou fazendo careta? Não pode. Ou, sei lá, outros tipos de cara, né, Mirka? A Mirka Ocanhas está aqui com a gente, fisioterapeuta, explicando pra gente o que é o assoalho pélvico e como a gente consegue reeducá-lo, né? Porque educá-lo a gente faz lá na infância e depois a gente esquece. Tem uma novidade aqui na nossa programação, desde a semana passada, é o Fit Mami, um projeto pioneiro aqui da Bradesco Esportes FM. A gente quer falar com você, mulher que está grávida e que quer ter uma saúde bem legal, mas, claro, fazendo atividade física durante a sua gestação. Vamos ouvir. Na Bradesco Esportes FM, Fit Mami, saúde para mamães e bebês. A prática de exercícios durante a gravidez é uma grande aliada para a saúde da mulher. A doutora Rosa Maria Neme, ginecologista e obstetra, diretora do Centro de Endometriose São Paulo, recomenda. Justamente pelas alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher, pela maior retenção de líquido, pelo aumento da volemia, que é a quantidade de líquido que circula no corpo da mulher grávida, essa mulher ela tem uma readaptação de toda a parte cardíaca, de toda a parte respiratória, e que faz com que ela tenha quadros de taquicardia maiores, quadros de queda de pressão ao longo da gravidez, ou às vezes aumento da pressão. Então, a prática de exercícios físicos faz com que ela fique mais
mais condicionado, então o coração bombeia melhor esse líquido extra que circula no corpo da gestante e faz com que ela se sinta muito mais confortável ao longo da gravidez. E para se exercitar, é preciso ter a devida orientação. Especialista em gestantes, o educador físico Alexandre Alves, que tem um estúdio em São Paulo, fala sobre a importância do histórico da gestante. A primeira avaliação é qual foi a última vez que ela se exercitou e qual foi essa atividade física. Durante a gestação é um pouco difícil você fazer avaliações precisas quanto a percentual de gordura, então a gente se atém ao histórico. Outro fator de avaliação é o período da gestação, certo, Alexandre? Então a gente vai ter diferentes abordagens para começar essa atividade física, se ela está no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. A Luciana Monteiro recém teve a primeira filha. Ela é ex-atleta e permaneceu em plena atividade, correndo maratona, até engravidar. E conta o que fez no início da gestação. Então, a natação eu continuei fazendo, só que, óbvio, você treina de uma maneira um pouco mais leve. E a corrida eu troquei pela caminhada. Então, isso me ajudou também na questão de manter o peso e essa transição saudável. Porque se eu ficasse em casa quieta, eu acho que eu ia ficar louca. Porque eu preciso fazer esporte. Então, foi essa transição. Só diminuiu o tipo de exercício, mas que eu não precisei parar 100%. Com histórias inspiradoras e informações, o Fit Mom ajuda você a cultivar a atividade física e ter uma gestação mais saudável. De São Paulo, Beth Romero para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Delícia! E olha, a Mirka entende absolutamente tudo sobre atividade física na gestação, só que não dá tempo. Mirka, não dá tempo, então a Mirka não vai comentar, mas ela vem fazer um programa só sobre isso pra gente. Rio de Janeiro, você vai ficar agora com a sua programação local. Um beijo pra você, um ótimo final de semana, todo mundo que nos acompanha da cidade maravilhosa. A nossa programação volta a se encontrar aqui na Bradesco Esportes FM, pontualmente às 2h20 da tarde, com o Brasil no Rio. Estamos preparativos, expectativas todas, claro, do Rio de Janeiro como sede dos próximos Jogos Olímpicos. A gente se vê na segunda, um lindo final de semana, claro, cheio de muita movimentação para você. Um beijão, tchau! 12h53. Quem está se movimentando por aí bastante pelos céus de São Paulo é a nossa repórter a bordo do helicóptero Falcon, Ana Paula Mello. Tá boa, Ana? Olá, Renata, tudo ótimo. Muito boa tarde a você, aos nossos ouvintes. Hoje o termômetro um pouco mais elevado aqui na capital paulista. A bordo do Falcon nós temos 25 graus, mas o tempo está nublado. Não vejo nenhuma chuva e vejo um caminho bom para quem está aqui na Zona Norte, utiliza o Lavo Fontoura, boa fluidez nos dois sentidos. Passar pela Marginal do Tietê, na direção da Castelo, vai bem o caminho entre a Ponte das Bandeiras e a chegada ao Piquerina. As três pistas funcionam. Agora é no sentido do leste que o motorista deve redobrar o cuidado com a pista expressa. Renata, tem caminhão quebrado próximo a Cruzeiro do Sul e isso vem deixando um trânsito muito chato desde o Limão até a Cruzeiro do Sul. Ainda dá para fugir pela pista lateral. Quer se movimentar? Está na Zona Norte. Nós temos o Parque da Juventude ali na Cruzeiro do Sul. É fácil chegar, o caminho está bom no sentido do bairro, um pouco mais carregado para o centro, a partir da ponte até a Avenida do Estado, mas nada tão impossível. Vai voar com a TAM? Então faça o seu check-in antecipado via internet ou celular e evite filas. Acesse tam.com.br e viaje tranquilo. TAM, paixão por voar e servir. Ana, a gente, como costumamos fazer aqui, a minha convidada é a Mirka, e eu quero saber, Mirka, você saindo aqui da região do Morumbi, vai para onde? Eu vou para Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição, Ana, ela vai encontrar um trânsito no meio do caminho? Tem alguma dica para dar para ela? Olha, Renata, nós temos é o horário de almoço, né? O trânsito muito movimentado na cidade, mas nenhum grande problema registrado aí na Zona Sul. Então o caminho está bom, sair pela Marginal do Pinheiros, buscar a jornalista Roberto Marinho. Eu acredito que ela vai encontrar um excelente trajeto. Ainda não sobrevoamos a Zona Sul, mas sempre antes de sobrevoar a cidade, nós damos uma espiadinha geral no mapa do trânsito e não tinha nenhum grande problema nesta região, Renata. Ótimo, Ana. Então, bom final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira e vai se mexer, hein, mulher? Pode deixar. Combinadíssimo. Um beijo a todos. Bom descanso. Eu estarei aqui amanhã na programação, trazendo as informações do trânsito, mas nos falamos na segunda, Renata. É isso aí. Beijão, Ana. Muito obrigada. Beijo. Ana Paula Mello, que volta aqui ao longo da nossa programação, contando como está indo o trânsito, como não está indo, né, eventualmente, na cidade de São Paulo. Intervalo rapidinho, voltamos já.
O Teatro Bradesco apresenta Miguel Falabella e Marília Pera em Alô Dolly, um musical da Broadway para toda a família, de quinta a domingo. Dia 16 de abril, Pedro Mariano apresenta o Show 8. Dia 17 de abril, Zé Cabaleiro, piano e voz. Dia 23 de abril, Filarmônica Baquiana, SESI São Paulo. E no dia 24 de abril, The King is Back, direto da Inglaterra, o melhor tributo ao rei do rock, Elvis Presley. Mais informações, acesse teatrobradesco.com.br e curta no Facebook Teatro Bradesco. Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé. Foi dada a largada para a pré-venda dos ingressos do grande espetáculo da velocidade. Quem comprar agora vai pagar mais barato e em 5 vezes sem juros no cartão. Acesse tkt1.com.br e garanta já o seu. E mais, o ingresso da corrida dá direito ao ingresso para os treinos. São Paulo Indy 300, 4 e 5 de maio de 2013, no Sambódromo do Anhembi. Garanta o seu lugar. Realização Prefeitura de São Paulo, São Paulo Turismo, TV Band e Parque Anhembi. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos no finalzinho aqui do nosso programa, o Movimente-se de hoje, rumo ao final de semana, né? Muito movimentado, cheio de alegria, cheio de disposição. E se você se movimenta, tudo fica muito mais legal mesmo, sem dúvida nenhuma. A Mirka Alcanhas está aqui comigo, fisioterapeuta, explicou bastante sobre o que se trata, o que é o assoalho pélvico, né? E a gente dizia aqui fora do ar que é importante demais a gente reforçar esse trabalho fundamental, não só entre as mulheres acabam sendo um pouquinho mais dedicadas e tem a história da gravidez, da gestação, e elas se dedicam um pouco mais, e os homens não querem nem saber, né? Eles acham que há um vazio ali no meio do corpo e não tem nada, mas tem uma frasezinha, né, Mirka, que chama a atenção da marada, né? Pois é, Renata, a frase é o seguinte: eu não sei o que passa na cabeça deles, mas eles não sabem, nem sabe lá onde fica, nem se tem esse tal de assoalho. A não ser quando você chama a atenção e diz, olha, o assoalho pélvico tem uma grande participação na sua atividade sexual. Ter o assoalho pélvico fortalecido e melhorado lhe garante proteção para não ter incontinência urinária agora, durante esporte e na velhice, nem fecal e principalmente manutenção da ereção. Então ela é fundamental realmente dentro da atividade sexual. E na participação do orgasmo, que nada mais é, Renata, do que contração da musculatura do assoalho pélvico. Olha quanta dica, Renata. Não, quanta dica super importante, né? A gente tem que pegar de algum jeito as pessoas que nos acompanham e as mulheres também, né, Mirka? E as mulheres principalmente, Renata. Então, assim, conhecer, trabalhar e reforçar vai garantir muito para todas nós mulheres uma participação bacana durante a atividade sexual. E é lógico, nós estamos falando de movimento, de saúde, de bem-estar e atividade sexual sem nenhum preconceito. Eu espero que assim seja tratada, como todas as funções que aqui falamos, realmente precisa ser muitas vezes educada e ensinada. E tá aí a dica, a musculatura do assoalho pélvico garante a nós mulheres o orgasmo durante as atividades sexuais. E tem tudo a ver com qualidade de vida, bem-estar, com uma vida mais prazerosa em todos os sentidos, saúde, né? Mirka, muito obrigada, foi um grande prazer tê-la aqui comigo. Obviamente você vai voltar inúmeras vezes, né? Mais uma vez. Eu quero que você diga para o nosso ouvinte, se ficou curioso, quer entender um pouquinho melhor, onde ele consegue te encontrar. Bom, eu trabalho numa clínica que fica na Afonso Braz, no 473, na Vila Nova Conceição, e eu posso deixar um telefone de contato que é 011 3045 5838. E se quiser mandar uma mensagem com pergunta, você pode mandar para mirka@mirka.com.br. Mirka com C. Mirka com C. Mirka, muito obrigada. Foi ótimo, esclarecedor, tomara, a gente vai ficar batendo aqui, todo dia a gente vai falar que existe assoalho pélvico. Quem sabe? Eu agradeço, Renata, porque essa é a minha bandeira, né? Prevenção e, se necessário, tratamento. Recuperação. Não é nem antes da prevenção, é assim, apresentação. Perfeito. Conhecer mesmo, né? Temos que conhecer, todos nós temos que conhecer o nosso corpo e, principalmente, a minha bandeira, o assoalho pélvico. É isso aí. Muito obrigada, Mirka. Um beijo a você, ouvinte. Aquele final de semana bem lindo, cheio de movimento para você. Vem aí o futebol aqui na nossa programação. Beijo, tchau. Um beijo.